Fala, Caveira, beleza, meus queridos? Como é que vocês estão aí do outro lado? Obrigado pela presença de todo mundo. A galera já tá entrando aí agora, eu tenho que olhar aqui do ladinho, de vez em quando você vai ver eu olhando aqui um pouco do lado, porque é aqui do lado que eu vejo a galera que vai entrando aí agora. Mas, de qualquer maneira, eu quero agradecer imensamente a todos vocês pela participação aqui na nossa live, agora pouco mais de 8 horas aí, mas obrigado. 8 horas não, eu digo 20 horas, a gente já costuma falar 8 horas da noite, mas às 20 horas, obrigado pela sua presença nessa live aqui de revisão. E, obviamente, vocês já me viram hoje mais cedo, às 5h30 da manhã, nós estávamos aqui mesmo, no nosso canal do YouTube, com uma live da disciplina, que todos os dias às 5h30 da manhã. Essa live da disciplina, só por desencargo de consciência, essa live da disciplina será sempre comigo durante a semana, né? De segunda a sexta-feira, conforme vocês já sabem, você que está aqui no grupo de estudos. E essa live agora das 20 horas é uma live de revisão e não vai ser sempre realizada pelo professor Caldeira. Vai ser realizada pelo professor que gravou as videoaulas que foi disponibilizada na missão daquele respectivo dia. Como hoje, segunda-feira, a missão para você foi de consumação e tentativa, que tópico aí que faz parte do direito penal e foi ministrado por mim, professor Caldeira, como eu sempre brinco, o professor mais gato do Brasil, e eu sei que muita gente vai rir agora aí do outro lado nessa live. Obviamente, né, nada mais justo que a live às 20 horas ser feita por mim, professor Caldeira. Amanhã, a missão vai ser de princípios fundamentais do direito processual penal. Quem ministrou essa disciplina, essa aula para vocês, vai ser o professor, quem vai ministrar vai ser o professor Natanael Costa, já está disponível, inclusive. Uma hora dessa já vai estar disponível para você essa missão e essas videoaulas. E logo mais às 20 horas, a live vai ser com o professor Natanael Costa, revisando aí os temas que foram falados dentro de princípios fundamentais do processo penal, beleza? Professor, tudo bem. Essa nossa live vai demorar quanto tempo? Vai ser curta, pode ficar tranquilo. Além do mais, eu sei que tem algumas pessoas que estudam à noite. Então, tem algumas pessoas que estão deixando de estudar a matéria para acompanhar a live aqui, fazer algumas perguntas e tudo mais, uma interação bacana, mas vão estudar logo após a live. Então, nós não vamos ficar aqui, como diz meu pai, emprenhando raposa ou, de alguma forma, aí passando manteiga no bigode do gato. Resumindo, não vamos ficar enrolando. Peguei esses 3 primeiros minutinhos apenas para explicar a vocês como funciona. Então, todos os dias, de segunda a sexta-feira, terá essa live de revisão aqui. É uma grande oportunidade para você rever o conteúdo, ver um outro tema que não foi falado durante a aula, que por mais que a gente tente ser o mais completo possível, aí além do mais, ser um pouco verticalizado, né? Verticalizar o máximo possível até onde o nível do seu concurso merece, concurso de Polícia Civil, de Polícia Penal espalhado no Brasil inteiro, né? Porque, obviamente, esse grupo de estudo serve não só para a Polícia Civil e Polícia Penal do Estado de Goiás, mas serve também para outros concursos. Polícia Penal do DF está quase saindo aí, daqui a um tempo, daqui a uns dias sai, está com previsão, Polícia Penal do Estado de Minas Gerais e por aí vai, beleza? Então vai ser uma live de resolução de questões. Se você puder mandar as suas dúvidas durante a live pro número aqui do WhatsApp da mentoria, que está aqui do meu lado nesse momento, já está até aberto aqui, é mais produtivo do que você colocar a dúvida aqui embaixo, aqui nos comentários do YouTube. Por quê? Porque como a live está acontecendo no estúdio, fica um pouco esquerdo para mim estar olhando aqui os comentários. Eu tenho que chegar bem pertinho. Eu acho até que o professor Natanael Costa, no dia dele, nem vai conseguir, porque ele tem uma deficiência visual aí, apesar de que agora ele fez cirurgia, não usa mais óculos, mas é possível que quando for o professor Natanael, o professor Roger, ele não consiga, beleza? Então a galera tá toda entrando aí. Obrigado pela presença de vocês, obrigado mesmo. Obrigado, valeu. Valeu demais da conta, meu irmão. Tamo junto. Deus abençoe sempre. Vamos lá, então? Vamos começar a nossa resolução de questões. Eventual dúvida que você tiver em uma questão ou outra, mande aqui na hora, assim, para o número da mentoria, que você tem acesso, obviamente, o número exclusivo, que a gente está te acompanhando. É o número que a gente faz o acompanhamento. A gente tem um acompanhamento tanto pela plataforma, conforme você sabe, onde você tem sua área do aluno, as videoaulas, o planejamento, o plano de estudos, os simulados, etc. e tudo mais, as orientações, e você tem também o nosso acompanhamento pelo WhatsApp. Então, mande a sua dúvida, mas não é uma dúvida genérica, seja bem específico. Ó, professor, não entendi tal ponto em tal matéria. O senhor pode mandar, o senhor pode me explicar? Que eu explico. Obviamente, pelo número de pessoas, pelo grande número de pessoas que está presente, está fazendo parte do nosso grupo de estudos, eu não vou conseguir responder todo mundo. Isso se chegar a um turbilhão de mensagens. Mas uma ou outra eu vou conseguir abrir aqui e de repente a dúvida de um e a dúvida de outro, beleza? Vamos lá, então é mais fácil que por aqui, pelo canal do YouTube. Vamos lá, então. Dê uma olhadinha aí. Nós vamos começar com a nossa primeira questão aí. Vamos fazer a resolução dessa primeira questão e vamos ver qual é o gabarito e vou sempre que possível explicar para você aí o porquê que a alternativa está certa ou está errada, conforme o caso, tá bom? Então vamos lá? Veja só. Questão de número 1 aí na tela está dizendo o seguinte. Quando o agente dá início à execução de um delito e desiste de prosseguir em virtude da reação oposta pela vítima, ocorre...
Essa questão é uma questão simples. Ela está falando o seguinte, o agente aqui, obviamente, é o indivíduo, é o criminoso. Quando o vagabundo ele dá início à execução de um delito, vamos imaginar o delito de roubo, e ele desiste de prosseguir em virtude de quê? Em virtude da reação oposta pela vítima. Essa reação oposta pela vítima, obviamente, pode ser das mais variadas. Vou te dar um exemplo clássico. Vamos imaginar que determinado indivíduo vai roubar ou tentar roubar um celular de um policial, e aí, quando ele chega perto e aponta a arma, ou pelo menos coloca a mão debaixo da blusa, fingindo estar armado, e fala assim, passa o celular. E o polícia dá uma olhadinha pra ele e fala assim, com qual finalidade, irmão, que eu vou passar esse celular pra você? Não, porque eu tô armado aqui e vou te dar um disparo. E aí a vítima, no caso o policial, ó, saca a arma, aponta a arma e começa a chegar em chumbo desse cabra e o cabra vai embora. O que aconteceu? Uma reação oposta pela vítima. Quando isso acontece, o examinador quer saber da gente qual que é o gabarito. Letra A, arrependimento eficaz. Letra B, crime consumado? Não, porque não houve subtração. Letra B, fato penalmente irrelevante, está querendo dizer que não foi nada, foi atípico, não foi crime? Ou letra D, desistência voluntária, ou letra E, crime tentado. Meus queridos, obviamente, se a gente analisar aqui o contexto número 1, dá para perceber que o gabarito é a letra E de elefante. Só confirmando, realmente deu aí gabarito letra E. Mas professor, por quê? E essa questão foi um tipo de questão que pega muita gente. Inclusive, se você analisar em vários sites de resolução de questões, você vai perceber que essa questão aqui é uma das questões que às vezes acaba que gera um certo desconforto, uma certa discussão, em razão desse nome aqui, ó. Deixa eu pegar o marca-texto para mostrar a vocês, tá? Em razão dessa situação aqui, ó. E desiste de prosseguir em virtude de reação oposta pela vítima. O que acontece? Muita gente confundiu isso aqui e acabou marcando letra D, desistência voluntária. Tá? E tem que tomar muito cuidado. Reação oposta pela vítima significa o quê? Significa que a vítima reagiu. E em razão disso, o indivíduo criminoso, ele não teve como prosseguir. Ou seja, circunstâncias alheias à vontade do próprio agente. Por isso, nesse caso, é tentativa. Beleza? Ó, o colega já mandou aqui no WhatsApp. O colega mandou assim, essa daí eu ia errar. Ia, né, meu irmão? Ia, graças a Deus, agora não vai errar mais. Tem que ficar sempre atento. Para ser, e aí eu vou até colocar uma observação aqui para você. Veja, cuidado para não confundir, tá? Vou até colocar aqui, ó, cuidado para não confundir, tá, o artigo 14, inciso 2, com o artigo 15, ambos aqui do Código Penal. Isso por quê? Porque no artigo 14, inciso 2, nós temos o quê, professor? Nós temos a tentativa. E no artigo 15, nós temos a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Então, é sempre bom você ficar atento para não confundir com a desistência voluntária, principalmente o que ocorre aí nessa questão. Quando falou que o agente desistiu de prosseguir na execução, ele desistiu em virtude de uma reação oposta pela vítima. Se ele tivesse desistido voluntariamente, aí seria a desistência voluntária, e nesse caso não seria tentativa. Beleza? Então, deu certo essa daí, sem traumas. Se foi sem traumas, vamos dar continuidade nessa questão a priori, uma questão bem simples. Vamos lá para a questão de número 2? Então, na tela com a gente, questão de número 2. Não se pune a tentativa quando? Por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. A assertiva caracteriza os institutos. Letra A, tentativa branca. Letra B, do crime consumado. Letra C, crime impossível. Letra D, da agravação pelo resultado. Ou letra D, erro determinado por terceiro. Meus queridos, essa questão aqui, a priori, também é uma questão simples. Nós trabalhamos, inclusive, ela em nossas aulas. Por óbvio, não vai ser todas as questões de todos os temas que vão ter aqui que a gente vai ter trabalhado, mas com certeza absoluta, essa questão de número 2 foi falada nas nossas videoaulas. Se você não lembra, tá, dá uma revisadinha no seu caderno aí, ou se você ainda não assistiu a videoaula, nesse caso em específico aqui, é a letra C, crime impossível. Só para confirmar, realmente, o gabarito aí dado pela banca foi a letra C. E agora eu vou te explicar o porquê é a letra C. Isso aí é também chamado de tentativa inidônea, tá bom? Quando você ouvir falar de tentativa inidônea, tá? É a mesma coisa de crime impossível. Professor, e o que é o crime impossível? Nós falamos, inclusive, sobre isso aqui, tá? Nós falamos, inclusive, sobre a questão de crime impossível quando nós explicamos a figura da classificação da tentativa. Salvo engano, foi no nosso quarto vídeo, nossa quarto vídeo aula. Nós tivemos 4 aulas para falar desse tema, consumação e tentativa. E, inclusive, uma das questões foi justamente
Dos temas, no final, na verdade, no início da quarta aula, nós acho que foi no início da quarta aula, né? Depois vocês confirmem aqui para mim no WhatsApp, até nos comentários. Foi no início da quarta aula, nós falamos sobre a classificação da tentativa. E uma das classificações, obviamente, é a figura da tentativa idônea e tentativa inidônea. A tentativa inidônea, também chamada de crime impossível, é quando o delito é impossível de se consumar. Não tem como você consumar o delito. Dei vários exemplos, como matar quem já está morto. O indivíduo que, por exemplo, tenta furtar, né, subtrair um prédio. Isso é possível, professor? Não, não tem como você furtar um prédio, nem tampouco furtar um apartamento. Acontece o furto de objetos, né, eletrodomésticos, móveis, etc., do apartamento, mas o apartamento em si, você não tem como movimentá-lo porque não é coisa alheia móvel. Tá bom? Ele é um bem imóvel. Outros exemplos, que eu acredito que eu acho que eu citei para vocês, se eu não tiver citado aqui já vai mais um. Determinado indivíduo que tenta, ou pelo menos tem a intenção de provocar o aborto de uma pessoa, mas na verdade a pessoa não está grávida. Aquilo é o quê, professor? Um crime impossível. Não tem como ela provocar o aborto em alguém que não está grávida. E por aí vai. Então, nesse caso em específico, trata-se do crime impossível. Só para que você entenda, o crime impossível é quando é impossível a consumação do delito por ineficácia absoluta do meio empregado, quando você utiliza alguma coisa que não tem como aquele crime se consumar, o meio, o modus operandi, não tem como acontecer a consumação, como, por exemplo, determinado indivíduo pretende matar o outro com armamento, mas o armamento não funciona. Ou, por exemplo, arma de brinquedo, que solta só a bolinha de sabão. Tem como aquele delito se consumar, aquele delito de homicídio? Não, não tem como. Professor, outro exemplo. Tem hora que a situação, conforme prevê o próprio artigo 17 do Código Penal, que nós vamos colocar aqui como fundamentação, é situação específica do objeto não ter como a consumação ocorrer em razão da impropriedade absoluta do objeto, como é o caso de você matar alguém que já está morto. Pode atirar no cadáver à vontade, não vai ter como você matar, porque aquilo ali já morreu. Da mesma forma, não tem como você subtrair um prédio, beleza? Só para fundamentar aí a nossa questão de número 2, tá? Sugiro que você, obviamente, vá lá no artigo 17 do Código Penal. Artigo 17 do Código Penal, ele trata de maneira detalhada aí acerca do crime impossível, que é também chamado de tentativa inidônea. Beleza? Sem traumas nessa questão de número 2, então nós vamos avançar da questão de número 2 e vamos lá agora responder a nossa questão de número 3. Essa questão de número 3, só para que você entenda, é uma questão de caso hipotético, também chamada questão de caso concreto, em que o examinador vem cá, cita uma historinha e você, obviamente, vai assinalar a alternativa correta ou incorreta, conforme pediu o enunciado da questão. Se você estiver começando a estudar agora, fique muito atento e não se emocione com a historinha que for contada. Responda realmente com imparcialidade e de acordo com o que você estudou. É uma dica que eu sempre trago, porque quando é questão de caso concreto, a gente tem um hábito como pessoas, né, somos seres humanos, de emocionar de acordo com a questão. Nossa, o que aconteceu? Rapaz do céu, que cara doido. Toda vez que você faz isso, você corre o risco de marcar a alternativa incorreta baseado nas suas emoções. Beleza? Vamos lá então. Questão de número 3 na tela. Riobaldo, tá? É o nome do cabra aqui em questão. Riobaldo, ciente da ilicitude da sua conduta, decide ingressar em uma agência da Caixa Econômica Federal, na qual avista uma senhora que realiza operações no caixa automático. Com o intuito de subtrair-lhe os valores sacados, Riobaldo, ao se aproximar da senhora, sorrateiramente subtrai o valor de R$ 788. R$ 788 sacados, sem que a vítima perceba. Levando em consideração o caso acima narrado, assinale a alternativa correta. Então, dá para perceber aqui que, a priori, é uma questão simples. Vamos ver o que o examinador vai pedir nas alternativas. Se você não entendeu o caso, vou traduzir. Determinado indivíduo, chamado de Riobaldo, resolveu praticar o furto em determinada senhora e realmente conseguiu furtar, conseguiu subtrair R$ 788. Agora, vamos assinalar a alternativa correta de acordo com o caso concreto. Geralmente, quando o examinador traz esse tipo de questão, ele tenta complementar. Se fizesse isso, daria o quê? Se fizesse aquilo, daria o quê? Você vai perceber isso na prática. Vamos lá? A alternativa de letra A. E só lembrando que nós queremos a correta, tá? Letra A. Caso o Riobaldo se arrependa do que fez e decida devolver o dinheiro, ele poderá fazê-lo a qualquer momento, respondendo nesse caso por tentativa de furto. Errado, meus queridos. Tá? Perceba que no enunciado que sorrateiramente subtrai. Então, se sorrateiramente ele subtraiu, nesse caso, o furto aqui já está o quê? Já está consumado. Então, o fato dele devolver o dinheiro não faz com que ele passe a responder por
tentativa. O examinador tentou induzir você a erro aqui, mas o gabarito não é a letra A. Então eu já vou explicando cada uma porque as alternativas são grandes, beleza? Então letra A está fora. Letra B. Caso o Riobaldo, no exato momento da subtração dos valores, seja surpreendido e impedido de dar continuidade a seu intento por um policial militar que ingressou na agência, ele deverá responder pelo referido delito na sua modalidade consumada? Errado. Se isso acontecesse, aí seria o quê? Seria um furto na modalidade tentada e não na sua forma consumada. Por isso, a letra B também está fora. Letra C. Caso o Riobaldo decida por subtrair tais valores, utilizando-se do emprego de grave ameaça, mediante a simulação de estar portando arma de fogo, poderá receber o benefício do arrependimento posterior, caso seja condenado a reparar o dano e devolver a quantia em dinheiro? Erradíssima essa questão aqui, tá? Letra C e não tem como acontecer. E muita gente vai até me perguntar agora, pô, professor, mas eu não entendi a letra C. Eu já vou traduzir antes de chegar as perguntas aqui no WhatsApp. Ele está querendo dizer o seguinte, que se o delito fosse roubo, porque se ele emprega a violência ou, por exemplo, a grave ameaça, como diz a questão de a alternativa de letra C, com a mão debaixo da blusa, de estar armado, o delito seria de roubo. E no roubo não cabe o que o examinador tentou colocar ali, que é o arrependimento posterior. Aí o indivíduo vai ter direito a benefício, tá? Simplesmente pelo fato de ter devolvido negativo. Isso aí não acontece, pode ficar tranquilo. Ele não vai ter o benefício do arrependimento posterior, caso esse delito fosse de roubo, tá? Só para que você entenda, caso você queira, pode ir lá no artigo, tá? Vou até colocar para vocês aqui agora, no artigo 16 do Código Penal, que diz sobre arrependimento posterior. O crime não pode ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Letra D. Caso o Riobaldo se arrependa do que fez e decida devolver o dinheiro, ele poderá fazê-lo até o recebimento da denúncia, tendo assim uma redução na sua pena de 1 a 2 terços. Agora sim, como o delito em questão foi o delito de furto, tá? O crime em questão aqui foi o crime de furto. E foi um furto o quê, professor? Foi um furto consumado ou tentado? Foi um furto consumado, tendo em vista que ele o quê? Que ele subtraiu. Nesse caso em questão, se ele fizer a devolução do valor, ou seja, se ele arrependeu e até o recebimento da denúncia, tá? Ele foi lá e devolveu, tá, o dinheiro, ele vai ter um benefício que é chamado de arrependimento posterior, que está inclusive no artigo 16, como eu disse para vocês agora há pouco, tá? Então é só ir lá no artigo 16 do Código Penal e você vai ver que o indivíduo que se vale do benefício do arrependimento posterior, cumprindo todos os requisitos, tem um direito à redução de pena de 1 a 2 terços. Nesse caso, o gabarito aqui é letra D de jeans, como diz o professor meu da faculdade. Gabarito letra D. Na letra E, ele falou o seguinte: caso o Riobaldo tenha ficado por minutos planejando seu intento criminoso, observando o comportamento da referida senhora e o movimento na agência bancária, vindo a desistir da conduta criminosa, ainda assim deve responder pelo crime com uma pena correspondente ao crime consumado diminuído de 1 a 2 terços? Negativo. Aí nesse caso aqui ele estaria falando que era tentativa, tá? E lembre-se do que eu expliquei para vocês no nosso primeiro vídeo, tá? Do tema tentativa e consumação lá na plataforma, lá na sua área do aluno. Lembre-se que o indivíduo, só pelo fato de estar planejando, tá bom? Via de regra, ele não é punido. E é por isso que, nesse caso, o gabarito, vamos ver se vai confirmar, realmente deu gabarito letra D de jeans. Aí agora você vai me perguntar, tá bom? Você vai me fazer basicamente a mesma pergunta que o colega tem me feito. Eu estava lendo aqui no WhatsApp enquanto estava na tela para você aí as questões. Veja, o colega perguntou assim aqui: professor, mas o seguinte, eu ainda não estudei o arrependimento posterior, mesmo assim eu acertaria essa questão? A priori sim, caso você tivesse ido por eliminação. Mas inclusive, é uma dica que eu dou para você nesse momento. Arrependimento posterior, crime impulsivo. Arrependimento posterior do artigo 16. Desistência voluntária e arrependimento eficaz no artigo 15. E a figura do arrependimento posterior, tá? Crime impossível, desistência voluntária, arrependimento posterior, são temas que geralmente gostam de vir atrelados às questões de tentativa e consumação. Então, mesmo que não fazia parte, se você puder dar uma lida lá, não vai perder nada, beleza? Então, nós estamos chegando aí a quase 20 minutos de live. Vamos dar continuidade aí à nossa live, tá? Agora vamos para a questão de número 4, para não enrolar muito, questão de número 4 na tela aí, conforme você está verificando agora. Questão de número 4 diz assim: um agente alvejou vítima com disparo e, embora tenha iniciado a execução do ilícito, não exauriu toda a sua potencialidade lesiva ante a falha da arma de fogo empregada, fugindo do local do crime em seguida. Nessa situação, apertei o botão errado aqui.
Nessa situação hipotética, a atitude do agente configura, letra A, tentativa perfeita ou crime falho, pois essa execução foi concluída, mas o crime não se consumou. Meus queridos, nesse caso, se você observar, a alternativa de letra A está incorreta. Por quê? Porque ele falou o seguinte, o agente alvejou a vítima com disparo e, embora tendo iniciado o ilícito, não exauriu, ou seja, não acabou com toda a sua potencialidade lesiva ante a falha da arma de fogo empregada, fugindo do local logo em seguida. Então ele não concluiu. Não se trata de tentativa perfeita. E, inclusive, eu expliquei para você o que era a tentativa perfeita. Na tentativa perfeita, o indivíduo ele tem que exaurir todos os atos de execução. Ele tem que concluir todos os atos de execução. E o enunciado da questão falou que não aconteceu isso. Então a letra A está fora. Letra B. Arrependimento eficaz, uma vez que ele, após ter esgotado todos os meios que dispunha, evitou que o resultado acontecesse. Errado. Não teve nada a ver com isso. Porque no arrependimento eficaz, o indivíduo tem que praticar todos os atos. Após esgotado, ele esgotou os atos de execução? Não, não esgotou. Tá? Ele tinha, não exauriu, de novo, não exauriu toda a sua potencialidade lesiva. E, além do mais, em específico, a questão também não deixou claro que ocorreu a situação do delito não ter sido consumado, beleza? Letra C. Crime impossível, por absoluta ineficácia do meio empregado para a realização do crime visado. Meus queridos, aqui não se trata de crime impossível na letra C. Por quê, professor? No crime impossível tem que ser baseado aqui. Lembra que eu falei para vocês na questão do número 2, não foi do número 1? Mas foi número 2. No crime impossível, o indivíduo, o crime não se consuma, baseado em quê? Não tem nem como se consumar. Ou por ineficácia, tá, do meio empregado, ou por impropriedade absoluta do objeto. Essa arma utilizada, ela não é uma arma ineficaz, ela consegue realizar disparos, conseguiu realizar alguns disparos. O restante aconteceu uma falha no armamento, mas não se trata de crime possível, como tenta induzir a letra C. Vamos para a letra D. Tentativa imperfeita, pois ele não conseguiu praticar todos os atos executórios necessários à consumação, por interferência externa. Agora sim, me parece ser a alternativa mais acertada. Vamos para a letra D, aliás, a letra E, só para o desencargo de consciência. Letra E falou assim, ó, desistência voluntária, pois ele voluntariamente desistiu de prosseguir na execução. Errado, tem nada a ver com desistência voluntária. Desistência voluntária está no artigo 15, tá? Aí o que aconteceu aqui? O que aconteceu, o indivíduo, ele não desistiu voluntariamente de prosseguir na execução, só confirmando o gabarito, realmente deu letra D. Ele não desistiu de prosseguir voluntariamente na execução, pelo contrário, ele não concluiu os atos, ele não exauriu, não concluiu os atos executórios por interferência externa. E que interferência externa foi essa? A falha do armamento. Então, nesse caso, trata-se de tentativa imperfeita, conforme você pode verificar agora. E aí, você vai lembrar, inclusive, que nós tratamos sobre a tentativa imperfeita, tá bom? Nós tratamos sobre a tentativa imperfeita no tema classificação da tentativa. Nós falamos que existe, quanto ao iter criminis percorrido, existe a tentativa perfeita e a tentativa imperfeita. Quando o indivíduo, em um crime tentado, ele concluiu todos os atos executórios, chamamos de tentativa perfeita. Quando ele não concluir todos os atos executórios, como foi o caso em questão, porque ele começou a atirar, mas o armamento falhou e ele teve que ir embora. Nesse caso, tentativa imperfeita. Beleza? Professor, tudo bem, já entendi essa número 4 aqui, foi bem tranquilo. E aí, engraçado, teve um colega que falou o seguinte aqui, falou assim, professor, sempre que fala desse tema tentativa perfeita e imperfeita, eu confundia, mas agora, depois da sua aula, ficou bem bacana de compreender. Claro igual água, excelente, meu irmão, tamo junto, que Deus abençoe, tá? Claro igual água cristalina, né? Tamo junto aí, que Deus abençoe sempre. E a gente faz o máximo possível, até nas aulas, de explicar com o método Butequês, né? O que é o método Butequês? É o que o professor Caldeira sempre chama, de você explicar o tema sem muita interferência do juridiquês, sem um rebuscado jurídico muito grande. Tudo bem que em determinados concursos a gente tem que ter uma linguagem um pouco mais técnica, principalmente uma prova oral, uma prova discursiva e por aí vai. Mas aqui a questão o nosso treinamento é para prova objetiva. Então eu não posso vir aqui e ficar trazendo muitos termos jurídicos. O negócio é você compreender ou memorizar a matéria e conseguir acertar a questão de prova, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos agora para a nossa questão de número 5, tá bom? Na tela e agora, conforme você pode verificar, questão de número 5 na tela. O Código Penal estabelece que o crime tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. A partir dessa definição, é correto afirmar que é admitida a tentativa na infração penal. Cara, essa questão aí, a priori, é uma questão facílima. Uma questão facílima que não dá nem para a gente demorar muito tempo nela. Por quê, professor? Ela cobrou um dos temas que nós trabalhamos nas nossas videoaulas. Eu não sei se você vai se lembrar,
mas teve um trecho, inclusive, que nós falamos sobre a questão das infrações penais que não admitem tentativa. Foi no finalzinho da nossa aula, inclusive antes de começar as questões também. Existe uma sequência de infrações penais que não admitem a tentativa. E eu citei vários exemplos para vocês, trouxe inclusive definições do que era cada delito daquele, foi que inclusive eu expliquei para vocês, olha galera, nós não estamos trabalhando a classificação de crimes. Então eu não vou ficar aqui explicando para você o que é um crime pré-doloso, o que é um crime culposo, tá? O que é um crime omissivo próprio, no exemplo lá de crime unissubsistente, por exemplo. Não vou ficar explicando o que é crime unissubsistente, não vou ficar explicando o que é crime habitual, não vou ficar aqui detalhando para você o que é uma contravenção penal e qual é a diferença dela para crime, porque esses assuntos fazem parte de outra matéria. Mas, de vez em quando, lembra que eu disse isso na videoaula, de vez em quando o examinador ele costuma trazer uma questão, tá? Às vezes a questão é até de outra matéria, mas ele costuma trazer uma questão perguntando se aquela alternativa, se aquele crime em específico cabe ou não tentativa, se admite ou não a tentativa. Pois bem, aí está uma questão desse cenário. O que acontece? É só você observar. Ele pediu o seguinte, é correto afirmar que é admitida a tentativa na infração penal. Letra A, habitual, você já pode tirar fora. Crime habitual não cabe tentativa. Ó, culposa própria, lembra? Crime culposo também não admite tentativa. Crime omissivo próprio, errado. Vai dar um exemplo de crime unissubsistente, os 10 exemplos, isso aqui não cabe. Conduta pré-dolosa, como por exemplo, lesão corporal seguida de morte, errado também. Aí vem letra E, instantânea. Como, por exemplo, no crime de desobediência cometido na forma comissiva. Vejam só, meus queridos, nesse caso, não há nenhum problema em marcar a letra E como gabarito. Gabarito aí, nesse caso em específico, letra E. Tá? Crime, infração penal instantânea. Ela cabe tentativa tranquilamente. Não há problema. Enquanto os demais não é admitido a tentativa. Aí você me pergunta agora assim, professor, o negócio é o seguinte, se eu não entendi muito não. Daí agora eu vou fazer um detalhe até interessante para você. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui no slide, enquanto isso você vai olhando para o professor Caldeira aí. Vamos ver se o professor Caldeira consegue trazer aqui para você o trecho na aula. Acho que assim, ó, não demorou muito tempo. Ó, dê uma olhadinha aqui. Ó. Isso aqui foi, inclusive, o material que nós utilizamos nas nossas aulas. Lembra disso? Aqui, ó, infrações que, conforme você está vendo agora na tela, infrações que não admitem tentativa. Aqui, ó, eu trabalhei isso aqui na aula com vocês, ó. Crimes culposos, crimes pré-dolosos, crime unissubsistente, ainda tem o exemplo aqui, ó, de crime omissivo próprio, eu também chamado de crime omissivo puro. Contravenções penais, expliquei, inclusive, que não é punível a tentativa da contravenção penal, expliquei a controvérsia que existe dentro dessa figura da contravenção penal, também não cabe tentativa crime habitual e crime condicionado ao implemento de um resultado. Lembra disso? Então eu coloquei na tela agora para você, ou seja, eu matei a cobra e mostrei o instrumento pelo qual matei o réptil. Esse mesmo material aí eu disponibilizei para vocês no que diz respeito à nossa aula. Durante a nossa aula eu mostrei isso para vocês. Inclusive, conforme você pode ver, coloquei a definição de cada crime. Tá? Então assim, ó, galera, pausa o vídeo, anota a definição de cada crime, porque não é, obviamente, o nosso objetivo aqui não é trabalhar. O nosso objetivo aqui não é, como eu disse, nesse momento dessa videoaula, o nosso objetivo ele não é aqui trabalhar a classificação de crime, não é ficar explicando para você o que é um crime habitual, o que é um crime unissubsistente, o que é crime omissivo puro, qual que é o crime culposo, qual que é a classificação da culpa própria, culpa imprópria, e por aí vai. Mas é importante você entender que existem algumas infrações penais que não admitem a tentativa. E como de fato caiu aí nessa questão com a qual você pode verificar agora na tela, beleza? Então, nesse caso aí, gabarito letra E. Obrigado pela presença de todos até aqui. Vamos lá, continuando. Questão agora de número 6, tá bom? Chegando quase a 30 minutos de live aí, quase finalizando também a nossa live aqui. Questão de número 6 diz o seguinte: são elementos da tentativa. Letra A. Início de execução do tipo penal, falta de consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente, dolo e culpa. E aí, vocês acham que estão certo ou tá errado essa alternativa de letra A? Tá? Galera que puder, manda aqui no WhatsApp, tá bom? Manda aqui no WhatsApp pra gente que eu vou estar sempre interagindo com você aqui, falando se... E obviamente não dá para responder todos os comentários, né? É importante destacar isso, que a gente não consegue responder todos os comentários aí, e a galera fica braba com a gente depois, né? Ah, professor, você não respondeu o meu comentário lá, eu não respondi às vezes, não é por raiva, ou nada disso, não, porque às vezes é muita coisa, tá bom? E quando é muita coisa, ou seja, muito comentário, às vezes o professor Caldeira não consegue responder tudo, beleza? Então vamos lá. Letra A, são elementos da tentativa, e vale lembrar, viu? Deixa eu olhar para vocês agora para falar isso. Vale lembrar que você que assistiu às nossas videoaulas tem um tópico dentro da videoaula, e eu mostro isso aqui agora, o material está aqui na tela. Eu mostro agora, tem um trecho nas nossas videoaulas que eu mostro, inclusive, quais são os elementos da tentativa, beleza? Então vamos lá, voltar a leitura aqui novamente, vamos lá.
Letra A, ele diz o quê? Que são elementos da tentativa. O início da execução do tipo penal, falta de consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente, dolo e culpa. E aí eu pergunto a você, letra A, está certo ou está errado? Alguns já começaram a mandar aqui no WhatsApp. Letra B, início de execução do tipo penal, falta de consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente e dolo. Perceba que a diferença, meus queridos, entre... Por que eu fiquei demorando? Até perguntei para você se estava certo. Perceba que a diferença entre a letra A e a letra B é só a palavra culpa, tá bom? Na letra A fala que o dolo e culpa são elementos da tentativa, enquanto que na letra B falou que culpa não é elemento da tentativa. Mas vamos lá para a letra C. Letra C. Início de execução do tipo penal, falta de consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente e culpa consciente. Tá vendo aqui que ela trouxe a culpa novamente? Beleza, a priori, a gente não sabe qual é o gabarito. Estamos procurando o gabarito. Vamos para a letra D agora. Letra D de jeans na tela. Atos preparatórios, início da execução do tipo penal, falta de consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente, dolo e culpa. Beleza? Percebeu que ele trouxe a culpa novamente? Depois eu vou te explicar o porquê que eu estou marcando isso, tá? Ele trouxe a culpa aqui novamente. Vamos para a letra E agora. E detalhe, trouxe aqui atos preparatórios. Letra E. Atos preparatórios, início da execução do tipo penal, falta de consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente e dolo. Se você analisar agora, a única diferença entre a letra A, aliás, a letra B e a letra E é justamente essa expressão aqui, ó, atos preparatórios, beleza? Na letra A, ele colocou, aliás, na letra B, ele colocou início da execução do tipo penal, falta de consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente e dolo. Enquanto que na letra E, ele trocou a palavra, a parte, esse trecho aqui, ó, início da execução do tipo penal, ele substituiu por atos preparatórios. A pergunta que não quer calar agora e que eu faço a vocês é, qual é o gabarito dessa nossa questão de número 6? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E para a galera que está acompanhando nesse momento? Meus queridos, gabarito nessa questão, letra B de Budweiser ou letra B de Brahma, ou tem alguns alunos que sabem que eu não gosto de Bavária, falam letra B de Bavária. A galera falava isso muito no presencial. Vejam, nesse caso, meus queridos, gabarito letra B de Budweiser. É muito simples você matar essa questão aí. Se você lembrar, nós trabalhamos, inclusive, os elementos da tentativa. Eu falei para vocês, olha, galera, os elementos da tentativa é início da execução, o indivíduo tem que iniciar a execução do crime, não pode ocorrer a consumação. E por que não pode ocorrer a consumação? Essa falta de consumação é baseada em quê? Circunstâncias alheias à vontade do agente. E, obviamente, tem que ser uma conduta dolosa. Por quê, professor? Porque crime culposo não admite tentativa. Lembra disso? Lembra que nós falamos sobre isso, inclusive, na questão anterior? Então, lembre-se, tá? Crime culposo, a culpa, seja qualquer tipo de culpa, não é admitida tentativa dentro do crime culposo. E é por isso que o nosso gabarito, que nesse caso é letra B de Budweiser. Só para confirmar, realmente deu letra B. Perceba que, ó, na letra A dava para você matar e tirar fora porque tem escrito culpa. Na letra C, aqui também tem escrito culpa, tá? Na letra D também tem escrito culpa. E o erro aqui na letra E é justamente esse nome atos preparatórios, tá? Lembra que eu disse para vocês, inclusive, para ficar atento, e coloquei até uma observação, salvo engano, ao artigo 31 do Código Penal. Atos preparatórios, aquela coisa toda de planejamento, instigação e tudo mais, não são puníveis, salvo se o fato, se o fato não chega pelo menos a ser tentado. Eu expliquei isso para vocês também, salvo engano, nossa segunda videoaula lá na nossa área do aluno, beleza? Professor, tudo bem? Já entendi tudo. Vamos para a questão aí de número 7 na tela. Nós chegamos aí agora a 33 minutos de live. Questão de número 7 na tela. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos então praticados. Tal hipótese refere-se, letra A, crime préter doloso? Não, meus queridos, crime préter doloso está aqui, está no artigo 19 do Código Penal, tá bom? Nós não estudamos, nem citamos ele, mas não é crime préter doloso. Letra B, crime consumado, errado. Crime consumado está no artigo 14, inciso 1. Tentativa branca, não. Tentativa está no artigo 14, inciso 2. E esse nome tentativa branca, nós já até trabalhamos isso nas nossas videoaulas, é quando o indivíduo não é lesionado. Falamos isso na tentativa. Quanto ao resultado, na classificação da tentativa, a tentativa pode ser branca ou vermelha, né? Vermelha quando a vítima é lesionada, ou seja, atingida, enquanto na tentativa branca a vítima não é lesionada. Letra D, crime impossível, errado.
o conceito de crime impulsivo não é esse. Por quê? Crime impulsivo está lá no artigo 17. Só lembrando que crime impulsivo também é chamado de tentativa inidônea. Letra E, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Corretíssimo. É o que está aqui ó, no artigo 15 do Código Penal. Se a gente abrir o artigo 15 agora, só para confirmar aí o gabarito, realmente gabarito letra E. Aí, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Aí você me perguntou assim, professor, tá? O colega perguntou agora aqui no WhatsApp assim, professor, nessa questão aí eu acertei justamente pelo fato do senhor ter colocado uma observação na aula. Isso aí, meu irmão, tá bem atento aí, tá atento pra caramba. Isso mesmo. Na nossa aula, nas nossas videoaulas, eu até coloquei uma observação. Não confundir crime tentado com a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. E, inclusive, eu expliquei para você o que era o arrependimento eficaz e desistência voluntária durante a nossa aula, beleza? Então, nesse caso em específico, gabarito letra E de elefante. Vamos dar continuidade aí, chegando agora ao final da nossa live, tá? Vamos para a questão de número 8 e questão de número 9 na tela. Vamos lá, questão de número 8. A 8 diz assim, a consumação se dá nos crimes. Letra A, de mera conduta com a ocorrência do resultado naturalístico. Errado. Crimes de mera conduta não precisa da produção de resultado naturalístico. Letra B, omissivos próprios com a prática da conduta capaz de produzir resultado naturalístico. Também não há necessidade de resultado naturalístico aqui. Letra C, permanentes no momento em que cessa a permanência. Negativo, tá? A consumação de um crime permanente não ocorre no momento que cessa a permanência. Pelo contrário, ele já estava consumado no início da execução do delito, quando iniciou ali o crime, tá bom? Então tá errado essa parte aqui também. Letra D, omissivos próprios com a simples omissão. Cuidado, nem sempre, tá? Vai ter questão em prova que vai trazer isso aqui pra gente. Tá bom? Nem sempre as questões de prova vai trazer isso. Mas essa letra D é a mais acertada nesse momento. Porque a letra E diz o seguinte, que os crimes culposos com a prática da conduta imprudente, imperita ou negligente, nem sempre. Crimes culposos em determinadas situações, tá? Nesse caso aqui, ele quis dizer que seria crime culposo como se fosse crime formal. Tem crime culposo que é de forma material. Nesse caso, o gabarito aqui, já vou te mostrar, é a letra D. Só para confirmar, realmente deu que letra D. Aí você vai me perguntar agora assim, professor, é o seguinte, na videoaula que o senhor explicou pra gente, eu lembro vagamente do senhor ter falado de crime de mera conduta, crime material e crime formal. E era justamente para precaver você desse tipo de questão aqui na hora da sua prova. Pode acontecer do examinador querer lhe questionar qual é o momento de consumação de determinados crimes. Só que essa questão de momento de consumação, nós estudamos lá na classificação de crime. Quando você vai estudar, por exemplo, o que é um crime permanente, o que é um crime instantâneo, o que seria um crime formal, crime material, crime de mera conduta, coisa e tal, e por aí vai. E tal e coisa. Mas lembre que eu falei para você que, a depender do tipo de crime, a consumação poderia ocorrer em momentos distintos. E foi, inclusive, quando eu citei para você um exemplo lá da calúnia, da difamação, da injúria. Lembra que eu falei sobre isso? Nos crimes omissivos próprios, com a simples omissão, o delito já está o quê, professor? Já está consumado. Eu vou te dar um exemplo básico aqui do crime previsto lá no artigo 319-A do Código Penal, que é o crime de prevaricação imprópria, ou também chamada de prevaricação penitenciária, que é deixar o diretor ou agente público de vedar ao preso acesso ao aparelho telefônico de rádio ou similar, que permita a comunicação interna, né, ou seja, entre os próprios presos, ou entre os presos e o ambiente externo, preso e rua aqui fora. Só o fato do agente público naquele momento, diretor ou qualquer outro policial penal, deixar de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, já em tese configura o delito do artigo, já está consumado o delito do artigo 319. Porque o delito do artigo 319, por exemplo, é um exemplo de crime omissivo próprio, também chamado de crime omissivo puro. Esse tipo de questão aí não tem um hábito de cair, tá? O colega falou agora aqui no WhatsApp assim, falou assim, essa daí eu ia errar, professor, não sei nem qual eu iria marcar, tá? O interessante, meu irmão, é sempre você ter os olhos abertos e ser humilde no que diz respeito a um tipo de questão disso aí. Tá? Se você ainda não estudou o tema, relaxe um pouquinho, fique calmo e tente marcar a alternativa que mais parece ser a correta para você. Ao invés de simplesmente chutar o balde, vou marcar qualquer um aqui porque eu não sei. Tá? Sempre há uma forma de você eliminar uma ou duas questões, beleza? Vamos lá então para a próxima questão? Qualquer dúvida é só mandar para o professor aí. Questão de número 9 agora na tela para a gente. E lembrando que a gente está chegando aí a 40 minutos de live, já está finalizando, são só 10 questões, nós estamos na 9 agora. Questão de número 9. Com relação à consumação e tentativa do crime, nos termos previstos no Código Penal, é correto afirmar que, letra A,
Diz-se crime consumado quando nele se reúnem a maioria dos elementos de sua definição legal. Nesse caso, a letra A está errada. Por quê, professor? Não é a maioria. A expressão correta aqui seria todos os elementos todos os elementos de sua definição legal. Se você lembrar, eu até grifei isso durante a videoaula para ficar atento que o examinador gosta de fazer essas alterações aí. Letra B. Diz-se crime tentado quando não se exaure por circunstâncias alheias à vontade do agente. Olha, nessa questão de letra B, está errada. Por quê, professor? Porque o crime tentado não é aquele quando não se exaure por circunstâncias alheias à vontade do agente. Porque pode acontecer de, mesmo não exaurindo toda a execução, ocorrer a consumação, tá bom? Letra C. Diz-se crime tentado quando iniciada a cogitação não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Errado, tá? O erro é só a palavra cogitação, tá bom? Aqui seria a palavra execução. Teria que ser assim, ó, iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Só lembrando que cogitação, inclusive, em regra, nem é punível. Letra D de jeans. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Corretíssima. Isso aqui, inclusive, está nos termos do artigo 14, parágrafo único. Se a gente abrir o artigo 14, parágrafo único, ele traz lá claramente, tá? Esse mesmo texto que está aí na letra D da questão de número 9. Letra E, por desencargo de consciência, diz assim: diz-se crime consumado quando ele se reúne 2 terços dos elementos de sua definição legal. Errado, não é 2 terços. Aqui, novamente, seria todos os elementos da sua definição legal. Portanto, nesse caso, mais acertado aqui, parece ser a letra B. Letra D de jeans, só para confirmar realmente o gabarito D de jeans aí. Essa questão de número 9 foi aquele tipo de questão que eu expliquei para vocês na videoaula. Uma questão bem básica, mesmo bem tranquila, traz a letra da lei, beleza? Sem mais enrolação, vamos para a questão de número 10. Na tela, conforme você pode ver, a questão de número 10, ele diz o seguinte: de acordo com o Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado diminuída de 1 a 2 terços, letra B de 1 a 3 quintos, letra C de metade, letra D de 1 a 2 quintos ou letra E de 1 sexto. Nesse caso aqui, meu querido, bem fácil demais, nós acabamos inclusive de ver isso, o gabarito é letra A. Fundamentação, vamos só confirmar o gabarito, realmente o gabarito deu letra A de absinto, só para a gente confirmar, se você for agora, inclusive lá, novamente, no artigo 14, tá? Parágrafo único, artigo 14, parágrafo único, você vai ver lá que pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, tendo direito aí à redução de 1 a 2 terços. Isso aqui o examinador gosta demais da conta de cobrar na sua prova, porque é uma quantidade de infração, e aqui ou sabe ou não sabe, né? Ou é 8 ou é 80. Se você não consegue lembrar, aí é pau na muleira, beleza? Então, nesse caso, meus queridos, conforme você pode verificar aí, missão concluída com sucesso. Obrigado pela sua presença e participação até o presente momento. Desculpem o professor Caldeira por não conseguir, de certa forma, interagir um pouco aí com os comentários de vocês aqui no Facebook, aqui no YouTube, porque aí eu teria que parar um pouquinho para olhar, porque o computador fica um pouco longe aqui. Quando é no estúdio, a live é mais difícil a gente ler os comentários, mas a galera mandou aqui alguns comentários aqui embaixo no WhatsApp. Infelizmente, eu não tive condições de responder todos os comentários, todas as dúvidas aqui no WhatsApp, mas estou à disposição de vocês para o que der e vier e para aquilo que precisar, tá ok? Um beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço. A partir de agora já está inclusive liberada a sua missão de número 2, tema Princípios Fundamentais do Direito Processual Penal. E não se esqueça, amanhã, às 5h30 da manhã, nós estamos ao vivo aqui mesmo no YouTube para a nossa live da disciplina. Durante o dia ou então à noite você vai estudar a missão de número 2 e às 20 horas da terça-feira, tá? Nesse mesmo horário aqui, o professor Natanael Costa vai estar ao vivo com vocês, assim como eu estou nesse momento. O professor Natanael Costa vai estar com vocês na live de revisão do tema da missão de número 2, beleza? Foi um prazer imenso, ou melhor dizendo, como diz o professor Natanael Costa, um prazer inenarrável. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Valeu!